inteligência sobre você. Eu declaro um espírito de sabedoria, de inteligência sobre você para governar esse país. Porque a Bíblia diz uma coisa, Bolsonaro, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Eu nunca vi usar tanto a palavra de Deus fora de um contexto. Primeiramente, para você dizer uma palavra dessa para uma pessoa, você tem que ter tido uma revelação de Deus. Deus precisa te revelar que aquela pessoa é tudo isso que você está dizendo aí a respeito da palavra. Porque eu posso pegar a palavra de Deus e falar isso para qualquer pessoa, para Hitler, né? Para qualquer pessoa, para Médici, para Brilhante Ustra, para todos esses caras aí que o Bolsonaro é ídolo. É muito fácil pegar a palavra de Deus e usar em qualquer contexto, mas uma coisa tem que analisar. Deus revelou para você que o Bolsonaro é um escolhido de Deus? Porque quando você vê a palavra de Deus, você vê lá, por exemplo, a vida de Pilatos, né? Pilatos era um cara que foi escolhido por Deus, o próprio Jesus disse, nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não fosse te dado. Um homem que não tinha um compromisso com Deus, não conhecia as Escrituras, mas ele tinha um compromisso com a verdade. Ele se arriscou pela verdade. Ele não foi capaz de condenar Jesus Cristo, porque os atributos de juízo que ele exercia nasceram com ele. Ele foi forjado dessa forma. Ele tinha um atributo de justiça para reconhecer quem era de bem e quem era do mal. E a Bíblia diz que as autoridades são ministro vingador de Deus para castigo dos opressores, ou seja, ele estava na posição em que Deus o colocou. E a esposa de Pilatos tinha sonhos e sabia que Jesus era justo, né? Então, o próprio Jesus disse, quem me entregou a você tem maior culpa. Tipo, já dando uma oportunidade para Pilatos de não se preocupar com essa questão, de ficar com aquilo na cabeça, poxa, eu permiti a morte de um inocente, tá? Mas em todo momento ele tentou, de todas as formas, até utilizar a própria lei, o discernimento que Deus dá a ele, de utilizar a própria lei judaica para poder trazer uma oportunidade para Jesus Cristo. Então, esse papo de usar a palavra de Deus descontextualizada é uma coisa ridícula que parece uma busca de um interesse pessoal, um interesse particular, né? O Ciro Malafaia, eu não sei qual é o interesse do Ciro Malafaia. Eu não sei se ele quer uma emissora de televisão, eu não sei, eu só sei que a gráfica dele teve um prejuízo muito grande que demitiu muita gente, né? Eu só sei que o Ciro Malafaia recebe oferta de R$100 mil e coloca em sua conta. A pessoa chegar e te ofertar R$100 mil, gente, não é ético isso, a pessoa te ofertar. Quer ofertar? Vai lá na igreja, deposita lá na igreja, vai lá na igreja e faz o depósito na conta da igreja sem nenhum compromisso. Tem coisas estranhas envolvendo o Ciro Malafaia. Eu só vejo o Ciro Malafaia apoiar corrupto, Aécio Neves, um cara que, ninguém consegue prender, não se sabe por quê. Porque tem muita treta na vida do Aécio Neves. E o Ciro Malafaia só tem dedo podre para a política. Ele não é um cara certo. Ele não sei o que ele está fazendo aí. Eduardo Cunha, né? Pastor Everaldo, eu já fiz a crítica, pastor Everaldo batizou o Bolsonaro. Eu não sei se batizou os filhos. Nem para fazer a pergunta de fé. O Ciro Malafaia está cascudo de saber. A pergunta no batismo é: você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aceito. Mergulhou
O pastor não pode fazer isso se não reconhecer na pessoa atributos que comprovem que ela quer Jesus Cristo. Pastor, eu quero me batizar. Tá bom, vamos lá, vou te enfiar debaixo da água, você aceita Jesus? Mesmo que ele fizesse essa pergunta. Não é dessa forma. Não é dessa forma. A pessoa que quer se batizar, ela quer Jesus Cristo. Ela veio para poder ter um compromisso com Jesus Cristo. Então você começa a conversar com a pessoa, ela passa por um curso para poder ela aprender, para você discernir se realmente, você confrontar ela, discernir realmente se ela quer Jesus ou se ela quer apenas um batismo. Você vai explicar a ela, se você quiser Jesus, vou te batizar. Eu me recusaria a batizar uma pessoa que eu vejo que está fazendo aquilo por interesse pessoal. Eu me recusaria. Porque eles sabem que a maioria dos cristãos são lunáticos, são malucos. Eles acham que tudo é de Deus. A maioria dos cristãos, eu sou cristão, a maioria mistifica tudo, acha que tudo é sagrado, confia muito no homem. Só porque o cara está na igreja, acha que o cara já é cristão. Só porque o cara dá uma declaração e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí quando você vai, Jesus disse o quê? Pelos frutos se conhece a árvore. O cara não vai a um debate, o cara não tem condição de enfrentar nada. Quando se fazem perguntas sobre a questão do vazamento lá do muro, ele foge, ele sempre está em fuga, o governo dele foge, o ministro dele não responde às perguntas sobre a Previdência. Diante das autoridades, aprenda, essas autoridades são ministros de Deus. Não é porque muita gente no judiciário não é evangélico que Deus não colocou ele ali. Quem se mantém firme e fiel à verdade é um ministro de Deus. Né? Ninguém as pessoas que não são de Deus não têm compromisso com a verdade. Então, se o cara chegou a ser juiz, mesmo ele não sendo evangélico, ele se posiciona com a verdade, você não encontra, você olha para ele e pelos frutos você conhece que a árvore é boa, você encontra frutos de verdade, você sabe que aquele que pratica a verdade vem de Deus. Ele está ali porque Deus colocou. Agora o cara não responde uma pergunta, o cara só vive fugindo, o cara vai contra o Ministério da Transparência. Por quê? Para proteger o filho, ele protege o filho, o irmão, 17 mil por mês e durante 3 anos, funcionário fantasma, ninguém fala nada. Ele mesmo nunca foi um cara correto no militarismo, não representa o exército. Né? Quem é militar aí sabe que ele não representou o exército. Até a frase de Bolsonaro, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está fora de contexto. Porque a verdade, nessa frase está na Bíblia, ele está falando da verdade espiritual, da verdade do Evangelho, a Cristo. Conhecereis a Jesus e ele te libertará, ele é a verdade. E você não vê atributos de cristianismo nenhum em um cara que exalta brilhante lustre e Médici, que continua fazendo isso. Ele não tem atributos algum. Ah, mas Deus escolheu as coisas loucas. Cara, tudo bem, pode até ser. Pode até ser que Deus tenha lhe escolhido, mas que a gente não vê esses atributos e parece que não se faz questão, né? Eu acho que, sabe o que seria uma coisa interessante? Eu sei que as pessoas cometem erros, têm falhas, né? Mas jamais uma pessoa ia fazer uma reforma da Previdência suja. Existe outra maneira. E ficam nessa ameaça, nessa mentirada. Por que agora vocês não vão ter dinheiro para pagar as pessoas? Isso é uma mentira. Somente agora, porque vocês querem que a reforma passe, ficam essas ameaças. Um governo não discursa com a verdade. Eu estou falando aqui baseado em uma revelação de Deus para me falar. A revelação de Deus foi: fale e não tenha medo de falar e não fique passando a mão na cabeça de ninguém. Eu estou sob uma revelação de Deus. Eu tenho a certeza disso. Eu não vou inventar uma coisa dessa, que eu não sou maluco, né? Agora, quanto à questão de revelação que muita gente está tendo aí na internet de que Bolsonaro é um homem de Deus, o outro falou que o cara vai levar 3 tiros. Eu estou esperando. Eu vou esperar essas revelações se concluírem.
Eu vou esperar, só para jogar na cara de vocês que vocês são falsos profetas. Se a revelação concluir da forma que vocês estão falando, beleza, eu vou acreditar, vou confiar. Nenhuma profecia de particular elucidação. Homens santos falam da parte de Deus. Se Deus me revela uma coisa e eu digo, pode fazer o que for, pode acontecer o que for, vai acontecer. Se Deus me revela algo, vai acontecer. Agora, o que tem aí, o número de gente que diz que teve visão, que teve... Isso aqui falando do meio do povo da igreja, tá? É um monte de gente falando um monte de coisa que eu tenho uma certa dúvida. Eu vou esperar se concluir. Se não se concluir, vai ser material de bombardeio em cima de vocês. Tem canal de profetas aí que tem 500 mil inscritos. O meu só tem 19 mil. Eu não quero nem saber. Eu vou partir para cima de vocês. Vocês vão ver o que é bom para tosse. Falsa profecia não aceito. Ainda mais se tratando de um presidente da república. É muito grave isso. Você direcionar a igreja com uma falsa profecia. Não sei por qual interesse que vocês têm, porque eu não tenho interesse nenhum. Um presidente desse, do jeito que tá, eu não aperto nem a mão. Não faço questão nem de conhecer. Esse cara fica tudo igual um bobão. Eu nunca quis conhecer nem artista, nunca fiquei bobo por conta de artista. O povo brasileiro é muito bobo. Ver um ator ficar todo querendo autógrafo. Tudo bem que se sinta uma emoção de você ver uma pessoa que você gosta, né? Não tem nada ruim você tirar uma foto. Mas as pessoas ficam desesperadas. Quando vê o presidente, fica... eu vi o presidente, eu quero uma foto com o presidente para se sentir importante, para postar no Facebook. Eu não sou desse tipo de pessoa, gente. Eu não sou desse tipo de pessoa. A quem honra, honra. Se o cara é um presidente, eu teria orgulho, sim, de apertar a mão, abraçar e apoiar um cara que eu sei que realmente se baseia pela verdade. Eu tenho orgulho disso, eu teria orgulho. Assim como eu teria orgulho de falar com homens de Deus, né? Pessoas de Deus como Joyce Meyer, né? Paul Walsh, pessoas que eu sei que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse eu teria prazer de apertar a mão e dar um abraço. Fora isso, meu irmão, para apertar minha mão tem que ser digno. Tem que ser digno. Porque eu não vou ficar apertando a mão de qualquer babaca aí, não. Então, o Malafaia, ele tá indo por um caminho esquisito. Ele não tem mansidão, tudo que ele fala é gritando, né? Ele e o Crivella, né, eles se adoram, parece dois cachorros raivosos quando se encontram, né? Porque tem esses problemas deles aí, o Record sempre roubando, comprando os horários de TV, né, deles, essas brigas dele todas aí. Então o Silas Malafaia sempre se posiciona em certas questões, parece que quer aparecer, né? Sempre gosta de aparecer. Ele já está muito aparecido, né? Ele já é muito conhecido. É um cara inteligente, um cara que conhece as escrituras, mas é um cara que está se prestando um péssimo favor, cara. Está prestando um péssimo favor pro povo da igreja. Por quê? Porque questão lá dos 100 mil, ele não explica nada. Apoia gente que não vale nada. Se o Aécio fosse presidente da república, esse país já tinha descido pelas ladeiras da corrupção. Você está vendo uma tentativa enorme de se colocar o Moro no Supremo Tribunal com base em mentira, um juiz mentiroso. O juiz que mente, cara, não merece credibilidade. O cara diz, não tem viés político, agora já está entrando para política. É mentiroso, cara, vamos parar com isso. Tá mais para conhecereis a mentira e a mentira vos destruirá do que conhecereis a verdade. Tá mais para isso, porque é um governo mentiroso, cara. Um governo mentiroso. Aí faz umas coisas boas, tudo bem, eu fez umas coisas boas, mas isso não significa nada. Não significa nada. Né? O homem da iniquidade também vai vir fazendo coisas boas, né? A besta vai vir fazendo milagres, sinais e prodígios para enganar os escolhidos, se possível os escolhidos. Deve fazer curas, porque anticristo vai se parecer com Jesus, vai se colocar no lugar de Deus. E o Bolsonaro parece estar ajudando na construção do terceiro templo, aí já estão dizendo isso, eu não pesquisei isso a fundo, para a vinda do anticristo, que vai matar os cristãos. Mas isso tem que... O povo crente é tão imbecil que fica assim, não, mas isso vai ter que acontecer. Sim, vai ter que acontecer, mas logo pela mão de quem? Da igreja que está apoiando um presidente?
Você apoiaria um presidente que vai ajudar no anticristo se assentar para matar depois todos os cristãos? Você vai apoiar isso? Que tem que se conclua e vai se concluir no tempo certo. Mas pelas mãos da própria igreja, o povo é muito estúpido. Vem Jesus tem que voltar logo. Se Jesus voltar logo, você não tem misericórdia das pessoas que vão se perder, não? Ou você só pensa que a salvação é para você? Sabe, é um discurso ridículo. Até esses que dizem para Jesus vir, eles não sabem que eles estão perdidos. Eles acham que o mundo está perdido. Gente, Jesus veio salvar o mundo. Ele veio para salvar. A Bíblia mesmo nos mostra que a demora para o desenrolar da história desse universo se dá porque Deus quer que muitos se salvem pela misericórdia dele. E o cristão não aprende nada sobre misericórdia. Ele acha que não, Jesus tem que voltar e trancar a porta porque ele está dentro, afinal ele está dentro, que se dane os que estão de fora. É assim a visão da igreja hoje. Não pode ser assim. Se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, me corrija. Eu quero ver a correção. Né? Então, pegar um versículo bíblico e falar: Deus te escolheu, Deus te revelou que escolheu Bolsonaro. Eu quero saber disso. Eu quero que o Sila Malafaia, que eu tenho certeza que se Deus tivesse revelado, ele teria todo orgulho de falar: Deus me revelou que Bolsonaro é um escolhido de Deus. Porque se não me revelou, cara, eu não vou ficar fazendo discurso sobre quem eu nem conheço. Só porque às vezes troca um dedo de prosa, né? Conversa, aí a pessoa diz, né? Eu pretendo fazer isso. A culpa é do PT. Eles fizeram isso. Aí a pessoa fica toda emotiva, né? Tô do lado do presidente. Isso é prestígio, né? Para mim não é prestígio nenhum. O estado lá de um presidente que eu não confio, que eu não creio, que se demonstrou um cara corrupto nas Forças Armadas, é nítido isso. Um militar que se preze, que é autêntico, sabe das gravidades, né, dos erros que Bolsonaro cometeu no militarismo. Anos e anos de política, né? Anos e anos de política. Eu acho que, cara, não tem lógica. Um cara que está segundo a vontade de Deus, ele sempre está indo pelo caminho da verdade. Ele não usa de autoridade para destruir ninguém, né? Ele não usa... Cara, é muito ridículo, cara. É muito ridículo. Esse país está se tornando uma coisa tão ridícula, né? As pessoas têm o direito de votar em quem quiser. Elas têm o direito de apoiar quem quiser, né? Elas têm todo o direito. E eu tenho o meu direito, né, de duvidar, de questionar. Porque se o cara se batiza, a igreja, pensa nisso, se um cara se batiza, olha a vida de Zaqueu, cara. Quando Zaqueu determina andar com Jesus, olha a mudança. Você passa a ver antes um cara que era rejeitado, ignorado, tão ignorado pela sociedade, que as pessoas reclamaram quando Jesus foi na casa dele. Os fariseus reclamaram e Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Eu não vim salvar pecadores, eu não vim chamar justos ao arrependimento, não vim chamar pecadores. E houve uma transformação. E eu ainda não consigo enxergar essa transformação na vida de Bolsonaro. Eu não consigo enxergar. A reforma da Previdência seria... O cara vai lá e se batiza na igreja. No outro dia ele fala assim: vamos acabar com isso aqui. A reforma, vamos debater essa reforma. Está injusta. Ele mesmo no vídeo anterior ele disse que a de Temer é injusta, a dele é pior. Como é que pode isso? A hipocrisia reina e o povo hipócrita jogando a sujeira para debaixo do tapete. O povo não é o meu mito, não é o meu... Que isso, gente? Verdade é verdade. O lema dele: conhecereis a verdade vos libertará. Os próprios vídeos dele mostram que ele é mentiroso. Que verdade é essa que liberta? Eu quero questionar vocês. Que verdade é essa? Ouve a minha voz como se fosse a voz de Deus. Que Deus estaria falando. Que verdade é essa, gente? Vocês não conseguem ver a verdade? Se o cara diz que a reforma era ruim, por que agora é boa? Aí cria-se um monte de coisa. Não, porque se não fizer... Cara, tudo bem que se deva fazer a reforma da Previdência.
mas do jeito que está não dá certo. O idoso perder 40% do seu FGTS quando se aposenta, logo na situação mais, de mais dificuldade, o cara trabalha a vida toda. Você trabalhou 10 anos, aí você é mandado embora, recebe o teu FGTS com os 40% da multa. O cara trabalhou a vida toda e a empresa não paga, não vai pagar isso. Por quê? Porque tem um idiota ali dizendo que vai mudar isso e os empresários tudo felizes. Você não sabe como é ruim. Eu sei o que é isso. O patrão ri na tua cara quando essa reforma da Previdência passou. O patrão sorri porque não precisa mais te pagar o feriado. Você não sabe como isso é terrível. Tem patrões que consideraram os seus funcionários e continuam pagando o feriado. Como que uma coisa foi pensada lá atrás, tá? Um projeto pensado lá atrás, né? Os sindicatos conseguiram, né, com toda essa sujeirada que você vê no sindicato, mas pelo menos tem um sindicato, né? As pessoas falam, tem que acabar com o sindicato. Não, tem que fortalecer as leis que fiscalizam isso. E ali, tudo era repensado direitinho. Vocês têm direito a... O cara que trabalha na escala 12/36 tem direito ao feriado. Não que a reforma trabalhista vai ser boa, que não sei o que, parcelar a férias em 3 vezes, tirar o feriado da escala 12/36. O trabalhador se ferrou. O trabalhador só se ferrou, né? Só se lascou. Quem trabalha na escala 12/36 sabe, muita gente se lascou. E quem se deu bem com isso? Os empresários. Na ditadura, o presidente Jango queria mudar as questões para que os trabalhadores tivessem mais direitos. Sabe o que aconteceu? Os empresários negativos. Não, vão perder milhões, só pensam em dinheiro. Só pensam em dinheiro. São empresários. Nasceram para pensar assim. Se juntaram alguns militares, os militares que não quiseram foram espancados, foram torturados, os militares ficaram do lado da Constituição defendendo o presidente eleito de forma honesta, de forma correta. Inventaram a história de que o cara tinha fugido do país, né? Depois até o Ulisses Guimarães foi a favor da ditadura, assim como a Rede Globo. Depois todo mundo voltou atrás, viu que aquilo foi errado. O próprio Ulisses Guimarães sumiram com o corpo do cara, no helicóptero caiu. Vai ver que mataram ele antes e derrubaram o helicóptero para ter um argumento para a morte do cara. Nunca foi encontrado o corpo desse cara. O cara foi a favor e depois viu que aquilo ali era errado. E a verdade, quando a verdade ela faz parte da sua vida, você se recusa a ser um mentiroso na história. E é isso que aconteceu. E ali os empresários se unem, os militares, e dão um golpe num presidente que queria fazer mudanças para o benefício do povo, né? Então, hoje em dia, todas as leis, o próprio Bolsonaro votou contra a PEC das domésticas, que dá alguns direitos às domésticas. Essas pessoas que são guerreiras, que trabalham na casa de família, demoram, muitas delas nunca receberam os direitos, nunca tiveram essa oportunidade que as domésticas de hoje têm, né? Ah, não, que a gente não vai fazer isso porque vai causar um problema de desemprego, que não sei o que elas fizeram, mudaram. O Bolsonaro foi o único deputado que votou contra. Hoje em dia as empregadas domésticas não são tão exploradas. E o problema do desemprego é porque o país está vivendo uma crise em que você não tem como escolher emprego, mas o direito é direito. Se a gente for pensar que as pessoas não devem ter direito por conta disso, não vai haver direitos. Simplesmente eles deixam o país uma miséria para que não se aprove nada, para que não se mude nada. E já se mostrou que todo aquele que faz alguma coisa pelo povo brasileiro é perseguido, é massacrado. Porque você dá direitos aos pobres é você fazer com que o pobre faça a faculdade. Esses caras se tornam empresários. Eles, lógico que eles têm uma visão da vida diferente do cara que viveu a vida toda como filhinho de papai, filhinho de bacana. Esses malandros aí que estão no poder só pensam em dar um melhor carro para os seus filhos, só pensam em sua família. Eles não estão nem aí, como a declaração da própria ministra da Saúde ali, que o cara morra, ou que vocês dão um jeito aí, ou que o cara morra, mas a gente tem que resolver o nosso problema. Foi a declaração dela.
exatamente como penso. Que se dane as pessoas, eu quero resolver o meu problema. Não importa o sacrifício que se faça aí, ou vocês matam ele, porque o recado é esse. Ou vocês matam esse cara, e o nome do cara era Arthur Matar, olha que coincidência. Ou vocês matam ele, ou a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que resolver o nosso problema. Infelizmente, o nosso país é assim, sujo, imundo, manchado de sangue. E você não pode dizer que isso é culpa do PT. Sabe por quê? Porque é todo mundo podre ali dentro. Tem muito, não todo mundo, né? Mas muita gente ali, ó, está protegida pela própria Lava Jato. A Lava Jato pegou uma parte. Tem muita gente protegida se unindo, ó, se une com a gente. Ou então, meu irmão, hoje você tá com a gente ou tá com eles. A regra é clara, na vida é assim. Ou você se une a gente, porque a gente vai precisar de você no futuro para alguma coisa, ou você está com ele. Por isso que você vê em certas prefeituras de lugares longe um massacre. Pessoas que são coronéis, prefeitos que são coronéis mesmo, rouba todo o dinheiro que entra. Quem que você acha que protege essas pessoas? Para quem que você acha que essas pessoas roubam? Para um grupo. Só pode ser para um grupo. Como que não consegue investigar anos e anos, a federal não pega ninguém? Aí depois de tantos anos aparece aí bonitinha pegando, aparecendo na televisão, né? O próprio cara da federal que estava levando o Lula depois foi preso, foi preso não, teve que se explicar lá por umas coisas lá na fronteira passando e continua trabalhando. É uma vagabundagem só esse país, cara. O cara rouba e continua trabalhando, não perde emprego, não perde cargo. Autoproteção que eles têm. Tem que perder. Fez errado, sai fora. Eles têm que temer, porque no teu trabalho, que se você fizer alguma coisa errada, se você bater o cartão de outro, é mandado você e o outro por justa causa. Às vezes você é mandado embora sem ter culpa. Pro pobre, a lei é forte, mas pro rico, a lei é fraca. Bota um político na cadeia, tá lá dentro da cadeia, o cara tem uma farra, tem lá uma mordomia. Como é que pode isso, gente? O nosso país é uma piada, vocês não estão enxergando isso? Que o nosso país é uma piada de mau gosto? Vamos mudar essa realidade, cara. Vamos crescer, vamos desenvolver essa ideia, esse tico-teco aí na mente de vocês, porque tá difícil. Enquanto vocês não decidem pela verdade, as pessoas estão morrendo no hospital. Enquanto vocês não decidem que vocês continuam abraçando a corrupção, jogando para debaixo do tapete, as pessoas estão morrendo de desemprego. Tem milhões de pessoas desempregadas morrendo de depressão. Aí você vai falar, não, isso é a culpa da Previdência. Isso não é culpa da Previdência. Ah, isso é culpa do PT. Não, isso é culpa dos corruptos. Nem todos do PT são corruptos. Mas se você fizer uma varredura, você vai ver gente de todos os partidos envolvido com corrupção. Todos. Empresas que sempre financiam as campanhas políticas. O que elas recebem em troca? O que elas fazem com esses cargos que elas recebem? Então é hora de mudar essas leis. Ah, eu vou mudar a moeda para o peso morto, né? Você sabe, você entende, o povo brasileiro entende o que está sendo feito, a proposta que está se tentando fazer? Ninguém sabe como é que é isso. Nós não temos a noção. Nós precisamos de pessoas que sejam especialistas nesse assunto para nos dizer que custo, o que pode causar para o nosso país, né? E o peso não é uma moeda forte. Você vê que está... eu não sei se é lá na Argentina que tem acho que é Argentina, não sei onde que tem essa moeda. Não sei como é que é a coisa. Aí o povo fica assim, não, que vai aparecer o dinheiro dos corruptos. Só o corrupto do PT, porque os do presidente também guardado. Eles vão converter os dinheiros corruptos dele rapidinho. Eles têm a maneira deles. Mas para os outros corruptos eles não vão deixar. Sabe por quê? Eles querem empobrecer realmente o partido, o PT, né? Eles querem empobrecer para que nunca mais se levante. Um governo que deu muito direito aos pobres. Isso é nítido, tá? Não sou esquerdopado, não estou defendendo isso não. Mas isso é bem nítido. Que a hora que se desenrolar a história, vocês vão perceber. Né? Teve erros, teve sim, eu não sei a quantidade disso. Mas
seria bom que todos que fossem envolvidos nesses erros fossem presos. Mas é porque o nosso país, nós temos a impunidade solta. Nós temos a impunidade solta. Infelizmente está assim, mas que tem que botar todo mundo na cadeia, que bote, seja do PT, do PMDB, PSDB, PDT, seja quem for. Se for corrupto, bote na cadeia. Não temos compromisso, não temos que ter compromisso com nenhum ato de corrupção e com nenhum ato mentiroso. A reforma da Previdência é uma mentira, estão pagando milhões para poder tentar convencer a população de que é verdadeiro, né? Para convencer a política de que é verdadeiro, porque a política é assim, ela olha para o povo tá a favor? Oba, voto para mim, eu apoiei a reforma da Previdência. Mas vê que o povo está contra, elas só pensam em voto, eles só pensam em se reeleger, eles só pensam em cargos. Mas tem políticos que não estão pensando em cargo, não. Tem uns que são corretos, são íntegros, que bate de frente com o sistema, que ganham processos nas costas, que bate mesmo de frente com a mentira, porque graças a Deus que ainda existe pessoas assim. Graças a Deus. Eu te falo, pessoas que têm telhado de vidro não vai conseguir por muito tempo bater de frente, não. Porque uma hora os podres aparecem. Somente aqueles que realmente conhecem a sua idoneidade conseguem bater de frente com o sistema, né? E aí o que acontece? Os corruptos fogem. Então, um governo que não defende suas propostas, um governo que sempre foge dos diálogos, né? Agora pegaram a escuta telefônica de Moro, tá, foi uma escuta ilegal? Sim, foi um hacker, lógico que foi ilegal, mas talvez nunca tivesse tido, esse hacker merece uma medalha, nunca tivéssemos tido a ideia de que daquilo que a gente já assimilava, que a Lava Jato é partidária, sim, já se assimilava, dava para perceber isso, né? O Palocci, ele fez várias delações contra o Lula que pode ter algumas coisas de verdade, mas você sabe que o Palocci, ele parece que tá, assim, aparentemente está mentindo muito para poder tirar a responsabilidade dele. Isso daí é coisa de corrupto. Corrupto faz isso mesmo, ele entrega tudo. Estou aqui à disposição, como quem diz assim, o que vocês precisar mandar eu falar, eu vou falar. Tenho muita coisa para dizer. Por quê? Porque ele quer se livrar. Corrupto é assim mesmo, ele quer se livrar de pagar pelas suas corrupções. Essa é a amizade que eles têm. Eles estão nem aí um pro outro, eles têm medo um do outro. Os corruptos são assim. Quero nem saber, meu irmão, quem vai pagar o preço daí. O Lula já tá lascado mesmo, eu botar mais uma bomba não vai fazer diferença. É dessa forma que eles pensam. E se ele fosse o único a botar a bomba, ele colocaria com tranquilidade. São corruptos, gente. Roubei, já fiz tudo errado, já vou pro inferno mesmo. Aí eu tenho que ir pro inferno antes de ir pro inferno, passar o inferno aqui na terra, eu não. Quero curtir meu dinheiro com a minha família. É assim que eles pensam, cara. É assim que eles pensam. Então, gente, eu não sei qual vai ser o destino do nosso país, eu não sei que custa essa questão da moeda. Isso pra mim é tudo pra desvirtuar essa questão do Moro, porque esse negócio de proposta de moeda não muda de um dia pro outro. Isso tem que ser cara, é muito difícil isso acontecer. É muita coisa, até porque o plano real, ele tem uma certa estrutura, entendeu? Ele tem uma certa estrutura. Então é muito difícil, essa conversa para boi dormir, né? Então essas coisas sempre, você já percebeu que sempre tem alguma coisa para desvirtuar? Quando acontece uma coisinha, vai lá o Bolsonaro fazer homenagem a Carlos Alberto de Nóbrega. Quando acontece outra coisinha, era a mulher dele que fazia, mas só que o tio dela, miliciano, foi preso, estava sem prestígio, teve que ser o Bolsonaro mesmo fazendo homenagem ao Carlos Alberto de Nóbrega. Aí agora surgiu o negócio do Moro, surge a questão da moeda. Então, cara, você percebe que é um governo sujo, cara. É um governo que está fazendo política. Participa das sujeiras, não tem autenticidade, não tem honestidade. Não importa como você age, mas eu queria meu mito. Dane-se, é teu mito, o problema é seu. Parabéns, você acredita e tal, e eu vou desacreditar. Eu desacredito, porque eu quero a verdade, eu quero uma pessoa que se posiciona com a verdade. Até agora eu não vi um presidente que se posicionasse assim, de forma tão íntegra que a gente pudesse chamar de mito mesmo, ou pudesse dizer, realmente esse é mito, esse o povo vai defender. Se surgir um cara que você vê
que não tem nada de vida, que não é corrupto e que luta pelos interesses do povo até hoje. O único cara que eu vejo que faz isso é o Ciro Gomes, e antigamente o Enéas, né? E o Ciro Gomes da época do Enéas. Quando eu ver, cara, não vou poupar esforços para defender, né? E eu sei que muita gente vai compreender, porque quando vê as mudanças reais, porque um projeto verdadeiro gera mudanças reais, né? Não mudanças fictícias, igual está acontecendo aí, só promessas. Então a gente vai ver que o discurso não passa apenas de um discurso. Realmente o projeto funciona. Nós queremos coisas que funcionam. Não é de qualquer jeito empurrando com a barriga. Cara, ainda que o governo Bolsonaro funcione, ele não vai deixar de ser corrupto para mim. Ainda que numa cagada, né? Às vezes o cara dá uma sorte e a coisa errada sai certa, né? Não vai deixar de ser o comentário que eu estou fazendo aqui, não vai deixar de ser o que eu acho que é, né? Não vejo boa vontade.